Olá pessoal, vamos dar início aí à correção, resolução das atividades da semana 3. Então esses são os temas tratados e a gente tem no total de 7 questões. Pessoal, o exercício 1 é para imprimir todos os números pares de 0 a 16, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E aqui obrigatoriamente a gente vai ter que usar o if, tá bom? Então vamos usar o while, tá? O while é o mais fácil. E vamos criar um contador, começando em 0, tá? E esse contador vai ser o responsável por andar dos números 0 até o número 16. Então o contador começa em 0, e enquanto esse contador for menor ou igual a 16, eu vou entrar dentro da minha estrutura de repetição, tá bom? Então eu vou executar isso daqui 17 vezes, tá? Considerando 0 também. E aqui dentro eu vou ter uma pergunta, vou ter o if aqui para perguntar se o número é par ou não, tá? Então se contador porcentagem 2 for igual a 0, ou seja, se o resto da divisão de 0 por 2 for 0, de 1 por 2 for 0, de 2 por 2 for 0, e assim por diante até chegar no 16, eu vou imprimir aquele número, tá bom? Então o que esse contador vai fazer? Ele vai começar em 0, tá? Como 0 é menor ou igual a 16, eu entro dentro da estrutura de repetição. Aí aqui eu tenho uma pergunta. O resto da divisão de 0 por 2 é 0? Sim, vou imprimir o contador, tá? Se não for, não vai imprimir nada. E aqui, na próxima linha, eu tenho que incrementar o contador, tá? Então, qual que é a ideia? O contador vai começar em 0, vou perguntar se ele é par. Se for par, imprime. Daí o contador aumenta em 1 unidade, passa a ser 1. Bom, vou perguntar se o resto da divisão de 1 por 2 é 0. Não é, então não imprime. O contador passa a ser 2. E assim, sucessivamente até chegar em 16. 16 é menor ou igual a 16? Sim. Vou entrar aqui. Vou imprimir aqui na linha 7, né? Porque o resto da divisão de 16 por 2 é 0. Então, imprimo o 16 e o contador passa a ser 16 mais 1. O contador passa a ser 17. Quando eu vou lá em cima, 17 não é menor ou igual a 16. Então, eu encerro minha execução aí. Vamos testar. Olha lá, pessoal. Imprimiu do 0 ao 16. Beleza? O próximo aí é para imprimir todos os números pares de 0 a 16 sem usar if. Então, a gente não pode perguntar para o computador, né, se aquele número é par ou não. O que a gente vai fazer então, pessoal? Ó, não pode ter o if. Beleza? Tá, vamos pensar o seguinte. Contador começando em 0. 0 é par? É. Imprimo o valor 0, tá? Aqui, ó, eu posso aumentar o contador, ao invés de aumentar de 1 em 1, eu posso aumentar de 2 em 2. Por quê? Se começou em 0 e 0 é par, daqui 2 unidades vai ser par, daqui 2 unidades vai ser par, e assim sucessivamente, ó. Vamos testar o código aqui. Olha lá, pessoal, ó. Imprimiu do 0 ao 16. Por quê? Porque o contador pula de 2 em 2, começando em 0. Então, ele vai imprimir 0, depois vai imprimir 2, depois 4, até chegar em 16. Ok? Exercício 3. Dado um array com 10 números inteiros positivos. Vamos fazer por partes. Bom, então um array com números. Para criar um array eu coloco os colchetes, tá? E coloco os 10 valores. Vou colocar de 10 a 100, pulando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30, até chegar em 100. Depois, pessoal, vou usar o for, tá? Então, for n em números, ou seja, o n a cada momento do for vai pegar um número diferente do array, tá? De forma sequencial. E aí eu vou pegar uma variável externa ao for, chamado soma. Vou começar ela com 0, tá? Porque a princípio eu não somei nada. Aqui dentro do for, vou pegar soma. Soma vai receber a própria soma mais o n. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Ó, entrei aqui no for, tá?
Soma recebe 0 mais 10. Quando eu voltar na linha 7, aí o n vai apontar para 20. Então, soma recebe 10 mais 20. Depois, soma recebe soma, que vai ser 30 mais 30. E assim por diante, tá? Então, assim, qual que é o objetivo do exercício? Imprimir a média. Neste momento, quando acabar o for aqui, ó, ele vai ser executado 10 vezes, eu vou ter a soma dos 10 números, e não a média, tá? Então, vou dar até um print soma aqui para vocês verem. Ó, a soma deu 550. Mas para que eu calcule a média, o que eu vou ter que fazer? Criei uma outra variável chamada média, que pega a soma e divide pela quantidade de elementos, tá? Que é a fórmula da média. Soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. E agora vou imprimir a média, que vai dar 55.0. Ok? Tranquilo esse aí, né? Exercício 4. Crie um array com 10 notas. Mostre a menor nota. Bom, vamos lá. Vou criar um array chamado notas, né? Mais intuitivo. Colchetes aqui para falar que é array, tá? E vou inventar umas notas. 5.6, 7.2, 3.3, 5.9, 6.2, 7.4, 2.5, 8.8, 4.9, 5.8. Tenho 10 notas aqui, tá? Vou criar uma variável chamada menor, que vai armazenar a menor nota, tá? Depois que eu percorrer todos os elementos e for perguntando, beleza? A princípio, como eu vou começar com esse elemento aqui, então eu vou falar que a princípio minha menor nota é esta primeira, tá bom? E agora vou ter que fazer uma estrutura de repetição. Vou fazer um while, tá? Para percorrer as notas do meu vetor chamado notas. Então, vou começar o contador com 1. E enquanto esse contador for menor que 10. Por quê? Bom, o contador vai apontar para esse primeiro elemento aqui, tá? Depois esse, até chegar neste daqui. Aqui dentro eu vou fazer um if. Vou perguntar se o vetor notas na posição contador for menor que a minha menor nota, eu faço a atualização. Vamos prestar atenção nisso daqui, pessoal, ó. Então, se notas na posição 1, notas aqui nessa posição, tá? For menor que a minha menor nota no momento, eu faço a troca. Então, o que está fazendo? Está perguntando se 7.2 é menor que 5.6. Tá? Não é, então não acontece nada, tá? Contador agora aumenta uma unidade. O contador passa a ser 2. Então, aqui eu vou perguntar se o vetor notas na posição 2, 0, 1, 2. Então, se 3.3 é menor que 5.6, aí eu faço a troca. E sim, 3.3 é menor que 5.6. Então, nesse momento, a variável menor vai receber notas na posição 2. Então, aqui, ó, como se menor recebesse 3.3, tá bom? E contador aumenta uma unidade. O contador agora passa a ser 3. Então, vou perguntar agora aqui em cima, ó, se 5.9 é menor que 3.3. Depois 6.2, 7.4. Nenhuma dessas três são menor que 3.3. Quando eu chegar aqui em 2.5, 2.5, tá? É menor que 3.3. Então, aqui eu vou fazer a atualização do valor que está na variável menor. Tá bom? Então, a ideia, pessoal, é essa aí. Vamos executar para ver se vai imprimir o valor certo. Print. Aonde está o meu valor menor? Em menor, na variável menor. 2.5. Beleza? Aqui o exercício 5, pessoal, ele é para a gente fazer a manipulação de um vetor sem usar laços, sem usar estruturas de repetição. Tá? Então, aqui, ó,
Crie um vetor com 5 elementos. Imprima cada elemento do vetor sem usar for. Então, vou colocar este mesmo vetor aqui, tá? Só que com apenas 5 elementos. Como é que eu faço para imprimir cada posição daquele vetor? Simples. Uso o print, coloco o nome do vetor e entre colchetes a posição que eu quero, tá? Lembrando que o vetor sempre começa da posição 0, tá? Então, posição 0 aqui vai imprimir 5.6. Posição 1, 7.2. Posição 2, 3.3. Posição 3, 5.9. Posição 4, 6.2. Então, embora o vetor tenha 5 elementos, ele termina na posição 4. Por quê? Porque começa da posição 0. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá bom? Deixa eu colocar certo aqui, que eu falei uma coisa e coloquei outra. Prontinho. Vamos testar nesse momento. Olha lá, pessoal. Imprimiu cada um dos elementos do vetor. Próximo exercício. Faça um programa que receba a idade de 10 pessoas e me responda quantas dessas idades é maior ou igual a 18. Vamos lá. Vou colocar aqui um vetor chamado idades. Tá? Na verdade, a gente não precisa de um vetor, tá, pessoal? Nesse momento que eu estou vendo aqui, ó. Vamos lá. O programa tem que receber a idade de 10 pessoas. Então, o usuário tem que digitar. Beleza. Então, vamos fazer um laço. Contador igual a 0. Vou ter que pedir 10 vezes, então, enquanto o contador for menor que 10. Tá? E aí eu vou perguntar para o usuário. Idade, int, input. Digite uma idade. Tá? E aqui eu vou passar o contador para ir aumentando. Beleza? Então, nesse primeiro momento, eu estou pedindo 10 vezes a idade para o usuário. Tá? Só que eu tenho que verificar cada vez que o usuário digitar uma idade, se essa idade é maior ou igual a 18. E armazenar isso em uma outra variável. Tá? Então, eu vou criar uma variável auxiliar aqui chamada conte maior idade. Ela vai contar quantas das 10 idades são maior ou igual a 18. Beleza? Tá. Então, assim que o usuário me informar a idade e eu colocar na variável idade, eu vou fazer essa pergunta. Se idade for maior ou igual a 18, opa, achei uma idade maior ou igual a 18. Então, tem que aumentar esta variável aqui em uma unidade. Conte maior idade recebe conte maior idade mais 1. Só isso, pessoal. Depois, lá no final, a gente vai e imprime. São maiores de idade. Então, o valor que está aqui, né, tipo 5, são maiores de idade. Ou 3 são maiores de idade. Vamos testar aqui, pessoal. Então, eu vou colocar 17, 12, 14, 20, 28, 18, 30, 13, 25 e 80. Ó, 6 são maiores de idade. Vamos ver se é isso mesmo? Esses 3 não são, esse é. Então, 1, 2, 3, 4. 4 são maiores de idade, 5 são maiores de idade, 6 são maiores de idade. Ok? Então, bem tranquilinho também esse exercício. Vamos fazer o último exercício, exercício 7. Bom, vamos lá. Faça um script que verifique e mostre os números entre 1000 e 2000, que quando divididos por 11, produzam um resto igual a 5. Vamos por parte, vamos utilizar nesse momento for, tá? For número in range, tá? Esse range aqui é o seguinte, o for vai rodar de qual número até qual número? A gente quer testar do 1000 ao 2000, tá? Então, se a gente colocar só assim, pessoal, ele vai testar do 1000 até 1999. Não, eu quero testar até o 2000. Então, eu coloco assim, tá bom? Então, essa variável chamada número, ela vai ser percorrida do 1000 até o 2000. Aqui dentro tem que perguntar se aquele número específico
quando dividido por 11, produz resto 5. Então, vou usar um if. Sempre que eu quero perguntar, eu uso um if. Então, se número, porcentagem 11, então, se o resto da divisão do número por 11 for igual a 5, eu tenho que mostrar aquele número. Então, print número. Vamos testar? Olha lá, pessoal. Então, imprimiu todos os números aí, tá? Que sobram o resto 5. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, 1996. Qual que é o resto da divisão por 11? Aqui está falando que é 5, né? Então, se a gente colocar 1991 dividido por 11, vai dar uma divisão exata. Olha lá. 1991 dividido por 11 é 181. Tá? Pessoal, ok? Então, esses eram 7 exercícios. Até as próximas videoaulas.